Nós devemos participar juntamente com Deus, em comunhão com Deus, fazendo com que o plano de Deus aconteça da maneira mais fácil possível e explicando às pessoas o que está acontecendo. É nosso dever que nós temos aqui na Terra de explicarmos, estarmos ensinando às pessoas o que está ocorrendo. Todas as coisas que vão acontecendo, nós vamos então explicando àqueles que nos perguntam, àqueles que nos procuram, aqueles que desejam realmente aprenderem, que desejam saber de Deus, das coisas de Deus. Nós temos então o dever de ir explicando isto detalhadamente e ajudando as pessoas a se encontrarem com Deus, através, é evidente, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Número 2 diz: o outro objetivo da doutrina das últimas coisas é preparar o crente para encontrar-se com Deus. Então o crente, lá em Amós 4,12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós temos também no Salmo 101:6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Há muitas pessoas, então, a escatologia tem provocado medo. Mas para nós que somos salvos, estas revelações de Deus vão fazer com que nós estejamos cada dia mais preparados para nos encontrar com Deus, preparados para esse futuro. Lembrando que Deus não vem até a terra para buscar um povo que está se preparando, mas Jesus está voltando e Ele vem para nos buscar, nos levar para morarmos com Ele para sempre. Mas Ele vem buscar os fiéis da terra, Ele vem buscar aqueles que estão prontos e não aqueles que estão se preparando. Então a escatologia serve para nós estarmos preparados, sempre prontos a ouvir a última trombeta, a estarmos prontos esperando Jesus que está prestes a vir nos buscar. O número 3, o terceiro objetivo da doutrina das últimas coisas, é tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos. Então as coisas vão acontecendo, muitas pessoas se desesperam. Quantas pessoas têm se suicidado? Quantas pessoas não têm tolerado as coisas que têm acontecido? Quantas pessoas estão super preocupadas? A própria palavra preocupação é a ocupação antes da hora. Então o crente, ele não tem isso. O crente está tranquilo, ele sabe de onde veio, sabe para onde vai, ele sabe como começou e como vai terminar o mundo. Então ele sabe dessas coisas e ele fica tranquilo. E é uma coisa interessante: se nós lemos um livro, nós sempre queremos que aquele ator principal, aquela pessoa principal daquele livro termine muito bem, que o livro termine dizendo que aquela pessoa está muito bem, que viveu para sempre feliz. E por isso que nós gostamos tanto da palavra de Deus, e é por isso que nós amamos tanto a esse Deus, porque nós já lemos o livro, já lemos a carta que Deus escreveu para nós, é a Bíblia, e no final desse livro nós já sabemos que o nosso Jesus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é vencedor, Ele é o Senhor dos Senhores. Nós já sabemos disso, já sabemos que o final nós estaremos com Ele, nós já sabemos que Ele venceu a morte, o pecado, o inferno, e Ele tem as chaves do inferno e da morte. Nós sabemos o final do nosso inimigo, Satanás, que será lançado no lago de fogo e enxofre. Nós já sabemos de todas essas coisas, então nós vivemos tranquilos e felizes com Deus. Em Apocalipse 1,18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O número 4, o quarto objetivo da doutrina das últimas coisas diz: alertar a todos que o noivo está chegando. Nós temos que estar sempre alertas, sempre sabendo: Jesus está voltando, Jesus está chegando. E como nós devemos estar alertas? Como nós sabemos que Ele está voltando?
Então nós vamos ver os sinais, através dos sinais que estão ocorrendo. E na palavra de Deus nós vamos estudar durante esse trimestre os sinais da vinda de Cristo, e dentre esses sinais nós vamos ver aí filhos desobedientes aos pais, nós vamos ver doenças se multiplicando, nós vamos ver aí os terremotos, os maremotos, nós vamos ver tantas tragédias que têm ocorrido, sinais no céu. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. A multiplicação das religiões, tudo isso, os falsos cristos que têm aparecido, como esse que apareceu agora aí no Brasil, que é mais um exemplo de tantos que têm aparecido, e todos esses sinais Jesus já havia dito que aconteceriam antes da sua vinda para nos buscar. Vamos então para um pequeno intervalo e estaremos voltando com o tópico de número 3. Voltamos então com o tópico de número 3, que diz assim: as fontes da doutrina das últimas coisas. Então, onde nós encontraremos material para estudarmos a doutrina das últimas coisas? Onde é que nós vamos buscar aprender sobre a doutrina das últimas coisas? Então, o primeiro e mais importante, nós vamos ver que é a Bíblia. Então, a fonte mais importante, a Bíblia. Por que a Bíblia? É interessante que todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa é que ela passa a ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós, os homens. E a Bíblia é a palavra infalível. Nela estão contidas, então, todas as coisas que nós precisamos saber para que a nossa vida de fé em Deus, a fé de Jesus Cristo, a fé que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a fé que nós vamos um dia morar com Deus, tudo isso está na palavra de Deus. E nós vamos no dia a dia aprendendo, lendo e meditando nesta palavra. Nós vamos ver que quando caiu ali do céu, caía lá no deserto, quando o povo de Israel andava pelo deserto, e o maná todo dia era dado a eles, e eles precisavam pegar esse maná, precisavam cozinhar, moer, para que eles pudessem fazer um bolo para comer. Assim também é a palavra de Deus. Nós temos que ler esta palavra, mas não apenas ler como um livro qualquer, mas devemos ler em oração, em temor a Deus. Devemos ler essa palavra buscando o conhecimento de Deus. Devemos meditar nessa palavra, estudar, e nós devemos buscar ali as referências bíblicas, ali os contextos, e assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós, a revelação de Deus para nós. O número 2, aqui as fontes, a segunda fonte é os credos e as declarações doutrinárias da igreja. Então a igreja ao longo dos séculos tem se sustentado na fé e na palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então veja bem, doutrina dos apóstolos. Os credos e as doutrinas, eles foram instituídos escrituristicamente para que pudesse os crentes ficarem firmes dentro da palavra de Deus, dentro da verdade de Deus. Então você poderá ver que cada denominação hoje ela tem o seu credo. A Assembleia de Deus também, nós temos o nosso credo, onde ali existe ali todas as coisas que nós acreditamos através da fé em Jesus Cristo. Temos ali também coisas que são escatológicas, coisas que nós acreditamos que ainda vão acontecer conosco. Então a igreja, ela prepara esse credo exatamente para que o povo de Deus não seja ludibriado, não seja enganado, não caia em contos e em fábulas que a palavra de Deus diz para nós
que os falsos mestres, eles vão introduzindo essas coisas falsas no meio da igreja. Então nós temos que tomar todo cuidado, por isso nós temos esse credo escrito. Você pode achar esse credo da maneira mais fácil no jornal Mensageiro da Fé, que nós temos da CPAD, ali tem o credo da Assembleia de Deus. Também no site da Igreja Assembleia de Deus aqui de Imperatriz, ali no www.apazdosenhor.org.br. Depois nós temos aqui número 3, outra fonte da doutrina das últimas coisas, a teologia. Nós sabemos que a teologia, ali teo é Deus, logia, o ensino ali, o logos, o estudo. Então nós temos um estudo sobre Deus, e o sistemático estudo da palavra de Deus só traz benefícios ao povo de Deus. E o principal descobridor de revelações é exatamente a teologia. Nós vamos estudando a palavra de Deus sistematicamente, ou seja, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e assim nós vamos aprendendo, e Deus vai nos revelando. Por quê? O que é uma revelação? A revelação é exatamente isso. O Espírito Santo pega coisas reveladas no Antigo Testamento com coisas reveladas no Novo Testamento, e ele une essas duas revelações e traz a nós então claramente o que Deus tem para fazer. Essas revelações é que vão então fazer com que o povo de Deus vá aprendendo, vá crescendo na graça, no conhecimento de Deus, e vá cada dia mais tendo esperança, tendo certeza no seu futuro com Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo é que vem nos ajudando a compreender essas coisas de Deus, é que vem nos ajudando nas revelações das coisas de Deus. E nós temos como quarta fonte de ensino de escatologia ou da doutrina das últimas coisas, a história. A história, na maioria, até escrita por homens incrédulos, mas a história só tem comprovado que está escrito na Bíblia. Nós vamos ver, principalmente através da arqueologia, quantas descobertas que foram feitas só comprovando que já estava escrito na Bíblia. E não só através da arqueologia, mas os livros históricos. Nós vamos ver quantos livros nós temos: a história dos hebreus, por exemplo, e os escritos dos antigos, os registros dos governos, governo romano, governo grego, o governo na Babilônia. Todas essas coisas vêm apenas para confirmar a palavra de Deus. São coisas maravilhosas que a história tem apenas repetido o que já estava na palavra de Deus, confirmando assim a veracidade da Bíblia. Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Deus, na sua palavra, Ele vela por essa palavra para que ela seja cumprida, e ela não é mudada de maneira nenhuma. A história só vem para confirmar esta palavra. E nós temos como quinta fonte de consulta para a doutrina das últimas coisas o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ensinando e nos revelando tudo o que antes estava obscuro na palavra de Deus, para que mantenhamos a comunhão e a amizade com Jesus todos os dias de nossa vida aqui na terra. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E em Romanos 8, 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem revelando a nós, vem trazendo a nós o ensino, que nós vamos lendo a palavra, vamos vendo os fatos acontecendo, e nós vamos comparando essas coisas com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vem revelando isso mais claramente no dia a dia nosso, e nós vamos entendendo
vamos compreendendo as coisas de Deus através então dessa revelação dada pelo Espírito Santo em nós. O Espírito Santo então, ele testifica da palavra de Deus, ele testifica das revelações de Deus a nós. Nós vamos então para mais uma parada e estaremos voltando já já com o tópico de número 4, como estudar a doutrina das últimas coisas. Voltamos com o tópico de número 4, como estudar a doutrina das últimas coisas. Então, a primeira providência, recorrendo primeiro à Bíblia. Então, nós podemos estudar a Bíblia tanto na tradução que nós temos já e estamos acostumados, do Ferreira de Almeida, podemos essa atualizada, podemos estudar na corrigida, nas várias traduções que nós temos na Bíblia,